Então, a igreja adventista, no sétimo dia, todo mundo tem a folha aqui, páginas 21 e 22, e há muito mais que pode ser dito sobre essa seita, essa religião do que eu vou falar hoje à noite. É uma seita grande. Eles falam que tem 21 milhões de aderentes, muita gente, e interessantemente, segundo a minha pesquisa, mais adventistas moram no Brasil do que qualquer outro país. Que é interessante porque os adventistas começaram nos Estados Unidos. Então, eu acho interessante, vocês podem ver aqui nas regiões principais, e realmente é uma seita internacional. Tem muitos países que têm adventistas, mas o Brasil, mais do que 1 milhão, os Estados Unidos, quase 1 milhão, Índia, Filipinas, Peru, México, Quênia e muitos outros países. Então, é uma religião que acredita na obra missionária, com certeza. Eu já conheci missionários da Igreja Adventista, eu conheço adventistas na nossa cidade aqui, tem uma influência forte aqui, na verdade. Já vários adventistas visitaram a nossa igreja ou os nossos estudos bíblicos, e dá para ver que é um povo que enfatiza certas coisas mais tradicionais, um culto tradicional, música tradicional, enfatiza o estudo da Bíblia e também dos escritos da profetisa dessa seita, a Ellen White, né? E nós precisamos, para entender essa religião, ver basicamente os dois lados. O primeiro lado é a fundação da religião, de onde veio essa religião e como que ela está hoje, porque essa seita tem passado por várias mudanças, e o que o povo adventista fala hoje nem é sempre o que o povo dos pioneiros dessa religião ensinava em 1860, por exemplo. Então, quanto aos fundadores, há uma longa história, mas deixe-me mostrar os nomes para vocês aqui. Ellen White, ela é a pessoa principal dessa religião, mas o nome dela era Ellen Gould Harmon, e quando ela se casou com James Springer White, que seria Tiago White, o nome dela mudou de Ellen Harmon, ou Ellen Gould Harmon, para Ellen White, ok? Então, como é normal, e era normal aqui no Brasil, mas era normal e é normal nos Estados Unidos, quando o marido se casa com a esposa, ela recebe o sobrenome dele, tá? Então, ela era Ellen Harmon, agora Ellen White. E Joseph Bates, ele convenceu os Whites, Ellen e o marido James, de que o sábado é para ser guardado pela igreja, tá? Que a igreja tinha perdido isso, especificamente através da influência da igreja católica. Então, eles estavam resgatando a obediência da lei, especificamente esse mandamento dos 10 mandamentos que diz que tem que guardar o sábado. Também J.N. Andrews, ele faz parte dos 4 fundadores da Igreja Adventista do sétimo dia, e ele hoje tem uma universidade chamada Andrews, que herdou o nome dele. Aqui eu tenho umas datas importantes, vocês podem ver, 1831, etc., outras datas. Basicamente, eu quero chegar aqui onde diz formação da religião, porque isso vai nos dar as datas principais, as pessoas, as circunstâncias. Lembra o que eu falei?
Nos Estados Unidos, 1700, 1800, havia um movimento de interesses religiosos bem fortes nos Estados Unidos. Avivamentos, reavivamentos, e surgindo em 1700 e 1800 uns movimentos com novas ideias, novas crenças ou doutrinas que a igreja normalmente não tinha. As igrejas não tinham. E essas mudanças acabaram criando novas religiões ou seitas. Uma das religiões principais que surgiu era a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que começou com alguém chamado William Miller, ok? E ele tinha vários seguidores e através desse grupo saiu uma mulher chamada Ellen White. Vamos ver a situação. Chega aqui comigo, por favor. Formação da religião. Contra as escrituras que dizem que ninguém sabe quando o Senhor voltará, um americano, William Miller, que nasceu em 1782, faleceu em 1849, que era de uma igreja batista. Ele, na verdade, ele era deísta e ele voltou para a igreja batista. Deísta é alguém que diz que Deus existe, ele criou as coisas, mas ele não interage com as pessoas. Ele acabou rejeitando isso e ele voltou para a igreja batista. Eu não vou poder dizer para vocês que, sendo batista, ele era salvo. Só por ser batista não quer dizer que você é salvo. Eu acredito no posicionamento doutrinário das igrejas batistas, mas por ser batista você não é necessariamente salvo. Eu não posso dizer que esse homem era salvo ou não, eu não sei. Uma situação estranha aqui. Porque esse homem que saiu da ideia dos deístas e foi para a igreja batista, concluiu por uns estudos dele que Jesus voltaria para a terra ou em 1843 ou em 1844. Quanto a vocês, se vocês quiserem lembrar de uma data principal para a igreja adventista, é 1844. Grava na cabeça. Para você entender, tem que entender essa data, porque é uma data essencial para a teologia dos adventistas, 1844. Mas antes de ter essa data tão fixa, esse William Miller, ele enfatizava, olha, eu estou pesquisando Daniel 8,14, que é uma profecia, vocês podem ler se vocês quiserem achar, mas é uma profecia difícil. Nem toda profecia automaticamente faz sentido. Até hoje, há muitas interpretações ou conversas sobre o significado dessa profecia. E a própria Bíblia diz, inclusive Pedro enfatiza, que os próprios profetas do Velho Testamento lutavam tentando entender o significado das profecias que eles mesmos escreviam. Mas contra vários textos bíblicos, William Miller disse que Daniel 8,14 seria cumprido pela volta de Jesus Cristo na terra em 1843 ou 44. Problema: a Bíblia diz que ninguém sabe. E só para enfatizar isso, vamos ver isso rapidinho. Vamos para Marcos 13,
versículos 32 e 33. Então, Marcos 13, 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, que é Jesus, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nem o Filho de Deus sabe, mas ele não é Deus, ele não sabe de tudo. Bom, sendo Deus, ele sabe de tudo, mas para cumprir o tipo, que ele é nosso marido, noivo, para nos buscar, segundo o sistema do noivado judaico. Não era para o filho saber quando ele ia voltar a buscar a noiva dele, era para o pai anunciar isso para o filho ir buscar. Então, nesse sentido, dá essa ideia aqui. Mas, de qualquer forma, quando a Bíblia diz nem o filho sabe, com certeza não vai existir uma profecia que dá a data. Se tem profecia que dá a data, então Jesus vai saber. Ele não é ignorante das escrituras dele. Vamos ver também 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses 5. Diz aqui, em versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ele não diz aqui que há uma data. Ele diz, nós podemos e devemos estar preparados. Nós sabemos que ele vai voltar. Nós estamos preparados para a volta. Ele vai voltar. Mas ele não diz aqui que esse ladrão, que na verdade não é ladrão, mas a ideia da metáfora é que ele vai chegar assim. Ninguém tem data, você não marca data com ladrão. Bom, você pode me roubar amanhã às 10h30, tá bom? Então 10h30 amanhã você chega na minha casa para me roubar. Não acontece. Ninguém sabe. E também tem 2 Pedro 3,10 que diz basicamente a mesma coisa, se vocês quiserem pesquisar. Então, automaticamente, quando você vai para a religião adventista, já começou com um grande erro. Deus disse, não sabe quando, e esse Miller disse, não, é 1843 ou 44. Pronto, já errou. E vou falar para vocês também, muitas seitas já erram na questão da escatologia, ou seja, previsando ou profetizando datas de eventos, etc. Mas vamos continuar. Em 1823, Miller começou a compartilhar essa crença com amigos e conhecidos. Ele publicou literatura que enfatizava essa doutrina e começou a pregar de tempo integral em 1833, recebendo uma licença para pregar da Igreja Batista dele, que eu não sei o que aconteceu com essa Igreja Batista. Eu não conheço batista nenhum hoje que vai vai ordenar um homem para pregar datas para a volta de Cristo. Eu não conheço, mas aparentemente naquela época existia. Em 1840, Joshua V. Himes, outro homem, que seria Josué no português, ele ajudou bastante para aumentar a influência de Miller, publicando Signs of the Times, que é Sinais dos Tempos,
E de 1839 a 1841, a influência dele cresceu mais e também a oposição. Muitas pessoas não concordando com Miller. Muitos queriam que ele desse uma data específica. Miller enfatizou que nunca nem deu mês, nem dia, nem hora, mas somente um período entre o dia 21 de março de 1843 e o dia 21 de março de 1844. Beleza, ele não deu meses, dias e horas, mas ele deu o ano, né? Entre esses 2 meses de 1843 e 1844, ele deu isso. Muitos outros pregadores publicaram refutações às reivindicações de Miller durante esse tempo. Quando Jesus nem voltou no dia 21 de março de 1844, Miller, interessantemente, confessou o erro dele. Deixe-me esclarecer algo para vocês. Miller, aos meus estudos, nunca disse que ele era um tipo de profeta. Ok? Em outras religiões, e até na religião dos adventistas, existe a profetisa, por exemplo, Ellen White. Mas esse Miller, que ele era antes dela, ele simplesmente estudava a Bíblia e chegava a essa conclusão. E precisamos entender isso, porque eu não quero dizer que ele estava profetizando. Não, ele estava simplesmente calculando os dias escritos em Daniel e disse: olha, eu acho que Jesus vai chegar em 1844. Vamos continuar. Um outro homem, Samuel Snow, com outros, disseram que a verdadeira data era o dia 22 de outubro do mesmo ano. Então, Jesus não voltou em 1843, e chegando o dia 21 de março de 1844, Jesus também não veio. Então, outro homem, Samuel Snow, ele diz: não, peraí, estou vendo os calendários dos judeus, e na verdade, eu acredito que Jesus vai voltar no dia 22 de outubro desse ano. Então a expectativa cresceu, pessoas estavam esperando, dia 22 de outubro desse ano, 1844, Jesus vai voltar para a terra. Snow convenceu Miller dessa data, não automaticamente, levou um tempo, mas chegou perto da data, ele convenceu Miller. Quando esse dia chegou, sem a volta de Cristo, muitos ficaram tristes e confusos. O dia recebeu o nome o Grande Desapontamento, porque todo mundo, um monte de gente nos Estados Unidos esperando, esse é o dia, e passou e Jesus não apareceu. Tristes. O que aconteceu? O Grande Desapontamento. Miller, porém, não desanimou de enfatizar a volta iminente de Cristo. Mas em 1849, esse homem que tinha grande influência, ele morreu. Ellen White, essa mulher que nasceu em 1827, ela foi criada num lar metodista, mas foi muito influenciado por William Miller. Ela seguia a doutrina dele, ela acreditava na doutrina dele. Quando o grande desapontamento aconteceu, White ficou muito triste por meses. Ela fala sobre as lágrimas dela quando Jesus não voltou naquele dia. Em vez de admitir o erro de Miller, e lembra, Miller admitiu, ele falou: eu errei. Ellen White ela estava concordando com ele, e quando não aconteceu, ela não admitiu o erro. Ao invés disso, ela anunciou que ela, marca aqui, recebeu uma visão de Deus. O interessante
essa mulher escreveu um monte de livros. Tudo isso você pode ler nos livros dela. Na visão, foi revelado para ela, para White, que o erro das datas foi escondido por Deus. Tipo, muitas pessoas acham que ela estava dizendo que Deus errou e escondeu o erro nas coisas que foram descobertas por Miller. Então, uma coisa interessante, como ela escreveu. Você pode ler os escritos dela para dizer se ela estava dizendo que Deus errou ou não. Mas dar essa ideia para muitas pessoas, ela está dizendo que Deus errou e escondeu o erro. Por isso, ela deu crédito para o erro do ano 1843, mas o novo movimento dos adventistas ficou com 1844 como o ano profético. Então, esse é um ano importante para eles, 1844. Em 1846, Ellen se casou com James White, outro discípulo de Miller. Então, agora ela é casada, ela tem um marido que acredita na mesma coisa, e eles estão dizendo, olha, Deus deu uma visão para Ellen e ela percebeu que foi um erro, mas Deus escondeu esse erro, e então ficou assim. Ellen White, então, próximo parágrafo aqui, escrevia sobre as muitas visões que ela tinha. Um registro literário 17 vezes maior do que a Bíblia. Já pensou? Ela escreveu esse tanto de livros. Uma mulher só, e esses livros são o registro das visões que ela disse que ela tinha. Os escritos dela eram considerados inspirados por Deus, contendo a autoridade divina. Mas foi descoberto que muitos escritos dela eram cópias dos escritos de outros. Inclusive, se eu não me engano, o nome do livro era Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, era esse livro. E foi descoberto que a maior parte, o livro inteiro era de outro. Então, depois de publicar, eles pararam de imprimir. Ela pegou de outro e tem várias coisas que mostram que ela estava copiando os escritos dos outros. E os adventistas prepararam um livro para defender ela, dizendo que não tinha leis contra isso na época, então não era errado. Mas espera aí, tudo bem, não tinha leis, mas se ela está dizendo que era uma visão, mas ela está copiando dos livros dos outros, não importa que se tem leis ou não. Ela está dizendo uma coisa, mas é outra coisa. Infelizmente é isso que tinha acontecido. Até hoje a Igreja Adventista enfatiza a natureza especial desses escritos, mas guarda muitos fora da vista de todos. Você não pode achar todos os escritos dela, tem guardado em um lugar especial deles. Nas visões dela, ela demonstra que ela mesma é falsa profetisa, porque essas profecias não aconteceram. Um exemplo é quando ela profetizou que Jerusalém nunca seria reconstruído. Então, na época dela, lembra, Israel foi destruído no ano 70 por Roma, uns 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Ela profetizou durante a vida dela. Tem gente querendo voltar para Jerusalém, que era a capital de Israel. Não vai acontecer, essas pessoas são enganadas, Israel nunca vai voltar. Quem notou hoje que Jerusalém existe hoje e é forte hoje? Alguém percebeu? É porque em 1948, Israel voltou para a terra dela contra as profecias da Ellen White e existe hoje, e é uma nação com tanta alta tecnologia. Essa nação às vezes vende tecnologia para os próprios Estados Unidos. Então, a profecia dela é completamente errada. Vamos continuar. Outro exemplo é que diz que seria arrebatada viva, ela mesma, mas ela morreu em 1915. Em 1856, ela disse que alguns dos ouvintes dela morreriam durante a tribulação,
para serem comida de vermes. E claro, toda aquela geração já faleceu. E ainda a tribulação não aconteceu. Em 1862, ela profetizou que os Estados Unidos iam parar de existir depois de uma grande guerra internacional e que durante a Guerra Civil de 1861 e 1865, a Inglaterra ia entrar para humilhar completamente os estados do norte da Guerra Civil dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Eu sou americano, eu posso falar para vocês, Inglaterra nunca entrou na nossa guerra civil como ela tinha profetizado. Lembra, ela é o foco central da Igreja Adventista do sétimo dia, mas uma mulher que profetizou um monte de coisas que nunca aconteceram, nunca. E lembra, a lei de Deus em Deuteronômio disse, para você ver se é profeta de Deus ou não, se errar uma vez, não é de Deus. E ela errou muitas vezes. Além disso, reivindicou que viajava, olha aqui, com asas para planetas distantes, conhecendo até pessoas como Enoque, e que certas raças de pessoas eram o resultado de relações entre homens e animais. Não é interessante isso? E tinha muito racismo nos Estados Unidos na época. Lembra? Isso é antes da Guerra Civil. E lembra, a Guerra Civil, uma das coisas centrais na Guerra Civil era a questão dos escravos negros nos Estados Unidos. E ela dizia, você pode ler esses escritos dela, que certas raças humanas são o resultado de homens tendo relações com animais. Não é esquisito isso? Mas vamos continuar. Outro sim dizia que o dia 22 de outubro de 1844, essa é a data que foi dada um tempo atrás para a volta de Cristo. Agora, olha aqui, dizia que o dia 22 de outubro de 1844 era o dia em que Deus fechou a porta da misericórdia. Eles pegaram isso de Mateus 25, e ela teve uma visão chamada a chamada da meia-noite, especificamente ameaçando os adventistas que abandonaram a importância da data. Ou seja, se você diz, Jesus não voltou, então 1844 não é nada, ela disse, não, eu tinha uma visão, e se você não enfatiza essa data, 1844, então você vai sofrer porque Jesus não vai te levar. Ela disse que essas pessoas não tinham como voltar para o caminho ao céu. Quando a visão foi imprimida, novamente, anos depois, essa ameaça não foi inclusa. Ou seja, ela ameaçou, falou, olha, vocês vão sofrer por causa disso, mas anos depois, reprimindo essa coisa que ela tinha dito, eles não colocaram essa parte, essa ameaça. Ellen White ensinava que para controlar, outro ensino dela, para controlar as paixões, especialmente as paixões dos homens, porque homem masculino, ele tem certas paixões, ela achava que essas paixões são bem fortes, descontroladas. Ela disse que era necessário ter dieta de vegetariano. Quem já percebeu que os adventistas enfatizam muito comidas especiais, etc. Então, veio disso. Ela disse, não, mas tem que comer só legumes e frutas, etc. Não é legal comer carnes. Para controlar as paixões, sabe? Da gente. Ela até diz que os que não praticavam essa dieta não iriam com Jesus quando ele voltar. Então, coisas bem fortes que ela falava. A Igreja Adventista ensina essas coisas hoje? Depende do adventista, porque você pode ver, tem certos adventistas que querem voltar para os ensinos dela, tipo adventistas fundamentalistas. E tem outros adventistas que querem parecer evangélicas e querem
ser iguais, tipo, não tendo diferença. Você pode ver os apologistas dos adventistas hoje, muitas vezes querendo dizer, não, mas nós acreditamos em todas as coisas que as outras igrejas acreditam. E eu penso, se você acredita no que as outras igrejas acreditam, então larga ela em White, larga essa coisa, porque não faz sentido continuar dizendo que ela é algo quando você não concorda com ela. E daí fica complicado por causa disso. Porque você pode encontrar, por exemplo, um adventista que diz que a marca da besta é não guardar o sábado, é ter culto no domingo. Mas você pode encontrar outro adventista que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem obras, e que Jesus é Deus, e a Trindade é Trindade, 3 pessoas em um Deus só, e você fica confuso, mas o que é que os adventistas acreditam? Como eu falei, depende do adventista. Eu já vi variedade entre eles, mas eles não querem largar Ellen White. Olha aqui, próximo parágrafo. Hiram Edson e Owen Crozier, ou Hiram Edson e Owen Crozier, introduziram a doutrina do santuário celestial. Essa doutrina é a marca da igreja adventista. Eles introduziram esse santuário celestial para lidar com o problema da data de 1844. Lembra, Jesus não voltou naquele dia, naquele ano. Então, esses 2 homens inventaram uma nova doutrina. Essa nova doutrina ensinava que Jesus não veio visivelmente para a terra, como Miller ensinava, mas entrou pela primeira vez no Santíssimo no céu, para julgar os homens pelas suas obras, de acordo com os livros celestiais que contêm todas as obras da humanidade. Então, Jesus começou a julgar a humanidade a partir de 1844, lá no céu. Ele está no santuário celestial, julgando a gente pelas obras. Ele tem livros lá com todas as nossas obras, ele está julgando a gente. White, ela automaticamente aceitou e promoveu essa ideia e disse que há um anjo que grava absolutamente tudo que a pessoa faz. E foi interessante, tipo, cada vez que havia uma mudança na doutrina deles, ela falou, eu tinha uma visão. E quando ela tinha essa visão, as pessoas acreditavam nas visões dela, então virou doutrina deles. Ela falou que tinha visão, então é doutrina, é bíblico, é de Deus. Então, ela diz que agora há um anjo que grava tudo que você faz. Se você não aproveitar oportunidades, ele grava isso. Se você mentir, ele grava isso. Tudo que você faz, tem um anjo que grava tudo. Junto com essa ideia, era necessário criar a doutrina chamada o sono da alma. A doutrina que diz que após a morte a alma é inerte e só existe na memória de Deus. Quem conhece alguém que fala que quando você morre, você para de, ter consciência, que diz que você não vai nem para o céu, nem para o inferno? Alguém conhece alguém que fala isso? Porque há muita pessoa aqui nessa cidade que fala isso. É uma doutrina principal dos adventistas. Mas a Bíblia fala em vários lugares, na hora que você morre, se você é salvo, você vai para a presença de Deus, e se você não é salvo, você vai para o inferno. Lucas 16, Lucas 23, Coríntios fala isso, e outras passagens. Então, nós precisamos reconhecer, o sono da alma é uma doutrina que veio de uma seita, não é a Bíblia. A Bíblia fala sobre a pessoa dormindo, mas isso é a questão do corpo, o corpo que está dormindo, porque Deus vai ressuscitar o corpo, mas a alma, a pessoa, a consciência, não vai parar, não fica só na memória de Deus para Deus recriar ou reanimar. Não, a pessoa vai para Deus, como a Bíblia repetidamente fala. White dizia com essa doutrina como a base que não é permitido dizer que alguém tem a certeza da salvação, baseado na justiça de
Jesus. Há uma coisa que ela escreveu que se você diz, eu sou salvo, ela diz, você está errado, você não pode dizer que você é salvo. Hoje, muitos adventistas não falam isso. Eles falam que têm certeza da salvação, falam que vem pela justiça de Jesus, que parece muito igual o que a Bíblia fala. Então é incrível como muito adventista fala isso, mas ainda quer seguir o que a Ellen White ensina. Continuando, em 1955 e 1956, os adventistas apresentavam argumentos para as igrejas evangélicas com o alvo de mostrar que a igreja adventista não era uma seita. E segundo o que eu entendo, até o Billy Graham, o evangelista, falava que os adventistas eram evangélicos, etc. Mas isso é incrível quando você compara os ensinos da Ellen White com o que a Bíblia fala. Porque dá para ver que não é algo normal, é uma seita focando nos ensinos de uma profetisa que profetizava coisas que não aconteciam. Em 1957, um livro foi escrito resumindo esta apresentação. Havia 4 divisões como resultado dessa conferência. Número 1, evangélicos a favor dos adventistas. Número 2, evangélicos contra os adventistas. Número 3, adventistas a favor do livro. E número 4, adventistas contra o livro. Então, 4 divisões. Até hoje, não tem sido uma reconciliação, mas é notável ver que muitas doutrinas de Ellen White foram os pioneiros das crenças adventistas são rejeitadas e ignoradas. Ou seja, quando eu escrevi errado aqui nas notas, então deixa eu tentar explicar. É notável ver, quando você vê esse livro, eles escreviam muita coisa para tentar parecer muito evangélico, quando ao mesmo tempo eles querem guardar coisas como esse santuário celestial, etc., que não estão na Bíblia. Então, por exemplo, se eu conversar com adventista, eu posso falar muita coisa e o adventista vai falar, amém, pastor, isso mesmo, eu concordo, é isso mesmo. Tipo, vai usar minha linguagem, tudo. Mas se você ficar, sabe, empurrando e cutucando e tentando entender melhor, você vai perceber umas diferenças e fica cada vez mais forte, que tem a ver com várias ideias. Inclusive, em 1994, eles, como as testemunhas de Jeová fizeram a Bíblia deles, os adventistas fizeram uma Bíblia também, chamado The Clear Word Bible. Nem sei se tem uma tradução dessa Bíblia no português, mas essa Bíblia inclui várias palavras de Ellen White e também no livro de Daniel tem, eu acho que mais 300 palavras que a Bíblia original não tem, ajudando a promover as doutrinas dos adventistas. Irmãos, vocês não lembram de uma passagem importante nesse sentido? No fim da Bíblia, Apocalipse, deixe-me ler para vocês, Apocalipse 22, que diz o seguinte, versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Irmãos, não é brincadeira acrescentar palavras para a Bíblia. E os adventistas negam a existência do inferno, falam que o inferno não existe, não há um inferno. Versículo 19 diz: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A igreja adventista é culpada de acrescentar e tirar palavras da Bíblia. E Deus não brinca com isso. Ele não, que coisa engraçada, né? Você tem uma ideia errada. Não é brincadeira para Deus. Algumas crenças principais dos adventistas, como eu falei, temos as crenças originais, as mudanças e hoje o que pessoas falam. E tem basicamente dois grupos principais: pessoas que querem voltar para Ellen White e pessoas que não querem voltar para Ellen White. Ela era profetisa. A Igreja Católica se corrompeu inventando a doutrina da Trindade, entre outras coisas. A Igreja Adventista é o único remanescente. Então, para muitos, se você não é adventista, você não faz parte da remanescente e você não vai para o céu. Você não faz parte do remanescente e você não vai para o céu. O santuário celestial, o julgamento investigativo, a expiação de Jesus na cruz é incompleta, porque Jesus ainda precisa fazer mais, Ele está fazendo uma obra agora. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, lembra disso dos mormons? O inferno não existe. O sono da alma, que a alma fica inerte, e o sábado precisa ser guardado. Eles têm um símbolo, eu nem enfatizei isso, mas aqui esse símbolo aqui que tem Bíblia e cruz e essa chama que tem 3 partes que representam os 3 anjos de Apocalipse 14. Eles utilizam muito essa passagem para enfatizar o ministério deles, e eu nem lidei com isso, mas faz parte do símbolo. Eles não enfatizam muito o significado do símbolo, é mais ou menos a marca deles. E eles fizeram esse símbolo em 1997, não é um símbolo muito antigo. A influência do adventismo é que hoje muitos enfatizam que precisamos guardar o sábado, que a alma dorme depois da morte e que o inferno não existe, né? E como eu falei, há mais adventistas no Brasil do que qualquer outro país. O que nós vamos fazer com adventistas? Nós vamos amá-los. Nós não vamos aceitar as falsidades. E se o adventista não concorda com Ellen White, precisamos perguntar, então, por que você é adventista? Porque isso é muito perigoso. Querer enfatizar que essa mulher é de Deus quando ela fala coisas que não são de Deus. Isso não é legal. E se a pessoa fala coisas tipo, eu concordo com Ellen White, nós podemos perguntar, então, por que você concorda com ela? Mas a Bíblia fala o seguinte, e mostra passagens bíblicas para ajudar. E há adventistas que não são mais adventistas, inclusive que são membros da nossa igreja, compreendendo, olha, a Bíblia fala outra coisa e precisamos entender.